O presidente do IBGE, Márcio Pockmann, publicou na rede X uma crítica ao liberalismo econômico. No texto, Pockmann acusa a teoria econômica, que defende uma menor interferência do Estado no mercado, de causar um suposto crescimento do que chamou de extrema-direita. Ainda de acordo com o presidente do IBGE, o neoliberalismo teria resultado na ascensão de governantes menos comprometidos com a democracia. Numa outra publicação, o economista criticou o nível da taxa de juros básicos, a Selic. Segundo Pockmann, apesar da queda nominal, a taxa real de juros segue, abre aspas, exorbitante. Fecha aspas. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Começamos aqui a segunda-feira em Oeste Sem Filtro falando sobre essa declaração aí de Márcio Pockmann, presidente do IBGE. Sabemos aí que ele é petista, uma das vozes da ala mais à esquerda dentro do Partido dos Trabalhadores, que defende aí a manutenção do Estado como principal indutor da economia. Sua análise aí sobre essa declaração, muitos entenderam como um recado direto aí para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Piotto? Eu creio que foi, mas enfim, né, ele pode explicar isso melhor. Paula, boa noite, Augusto, Silvio, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. Paula, se você me permitir, eu só queria reler o texto que você leu agora, fazendo só algumas observações exatamente no que disse o Márcio Pockmann. Pockmann, no tweet dele, né, ou lá na mensagem do X, acusou a teoria econômica... Perdão, deixa só a gente ajustar uma questão da sua, do seu áudio. Enquanto isso, vou dar as boas-vindas à Ana Paula Henkel. Ana, muito boa noite, seja bem-vinda. Vamos lembrar, na semana passada comentamos aqui também no programa sobre economia, né? Alta do dólar, queda da Bolsa, MP, medida provisória do PIS/COFINS. O ministro Fernando Haddad prometeu aí um corte de gastos públicos e muita gente interpretou essa fala aí de Márcio Pockmann como um recado direto ao ministro da Fazenda. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Silvio, mestre, Augusto, muito boa noite. A nossa querida audiência, muito bom começar a semana com vocês. Paula, é um militante, né? É um ativista, porque você ficar reclamando do neoliberalismo, neoliberalismo é uma palavra que nem existe. É os neoliberais, a extrema-direita. Dá uma preguiça, dá uma canseira, porque esse tipo de discurso é um discurso da extrema-esquerda, é um discurso contra a liberdade econômica, é um discurso a favor de um Estado sempre mais inchado, onipotente, onipresente, ditando o que você tem que fazer, o que você tem que consumir, o que você tem que debater. Então, na verdade, é um discurso da velha e com cheiro de naftalina, né, esquerda, que critica e demoniza tanto a liberdade econômica, mas não apresenta nada, não apresenta plano nenhum, não apresenta opção nenhuma. E por que eles não apresentam nada? Porque o que eles acreditam, Paula, nunca funcionou até hoje. Passarmos por todas as páginas das subidas e descidas, né, dos ups and downs aí da economia mundial, o que eles acreditam nunca funcionou, mas eles juram que dessa vez vai funcionar. Essa crítica, né, nas taxas é como se eles acreditassem que o mercado tem que seguir as canetas do executivo, e é isso que eles realmente acreditam, nas canetadas, né, na artificialidade dos preços, das taxas, das regras, e não é assim, né? A realidade é outra, o capital privado, o mercado privado é outro, e o que essa gente não gosta mesmo é de liberdade econômica. Portanto, Paula, esse discurso é da extrema esquerda, repito, com cheiro de naftalina e que não apresenta nada, porque tudo que eles acreditam simplesmente não funciona. Piotto, novamente, vamos lá. Você ia trazer um trecho da fala de Márcio Pockmann. A menção que você fez, você só me dá o privilégio de me juntar a Ana no que ela já antecipou com muita propriedade. Mas vamos lá. O Pockmann diz, ele faz uma crítica à teoria econômica, ele está criticando o liberalismo aqui.
essa teoria, que na opinião dele defende um Estado menor, ou uma menor interferência do Estado na economia. Não, defende uma interferência eficiente do Estado, no que o Estado realmente é importante. O liberalismo nunca quis abrir mão do Estado, só diz que o Estado não tem que fazer o que ele não sabe fazer ou ele não faz bem, até porque é preciso que o Estado atue onde ele é absolutamente imprescindível. Uma correção aqui no sentido da, digamos, definição da teoria econômica do liberalismo. Depois ele vai lá e diz o seguinte, que essa menor interferência de causar um suposto crescimento que chamou de extrema-direita. Não, doutor Pokman, é só direita ou conservadores, ou alguém que pensa diferente do senhor. Mas isso é liberdade de expressão. Eu sei que a extrema-esquerda, e o senhor sabe muito bem o que a extrema-esquerda não gosta disso. Vamos lá. Ainda de acordo com o presidente do IBGE, o neoliberalismo, o que ele quer dizer com neoliberalismo? Aquele que o Palocci, no primeiro mandato do Lula, digamos, reforçou um pouco mais. Mas vamos lá. Teria resultado na ascensão de governantes menos comprometidos com a democracia. O Lula foi reeleito e elegeu a Dilma. Bom, interessante, menos comprometidos com a democracia, ver se o governo Lula atual... agora entendi, faz sentido o que o senhor está dizendo. Depois ele vai lá e diz o seguinte, numa outra publicação ele criticou o nível da taxa de juros básicos, a Selic. Segundo o Pokman, apesar da queda nominal, a taxa real de juros segue, abre aspas, exorbitante. Vamos lá, doutor Pokman, o senhor sabe disso e eu não vou contar nenhuma novidade para o senhor. A taxa básica Selic é uma coisa e ela está alta neste momento, para os padrões da Selic, que poderia ser mais baixa, porque o seu presidente, o senhor defende várias publicações, fez um barulho desnecessário com o presidente do Banco Central. O Banco Central, felizmente, é autônomo, porque se não fosse, nós já teríamos uma crise econômica muito mais grave do que esta, que nós já estamos, nesse momento, protagonizada pelo governo que o senhor defende e o que faz parte. A outra coisa é que tem, por exemplo, taxa de juros futuro, lá, para comprar títulos de dívida do governo. Esses juros estão mais altos, sabe por quê? Porque isso é resultado de política econômica, não monetária do Banco Central. Então não é o Banco Central que define essa taxa de juros. E os juros cobrados do mercado, bom, muita gente talvez faça parte do conselhão lá do governo Lula, do governo que o senhor faz parte. Aí nós temos uma outra questão. Tem que ver os dois lados. E olha que eu sou um crítico, por exemplo, dessas taxas de juros cobradas, por exemplo, no cartão de crédito ou nesses financiamentos todos. Só que tem o outro lado também. Qual é, por exemplo, a capacidade de pagamento? Por que as pessoas pagam menos? Porque elas perdem renda. Cada vez que tem um solavanco econômico no país, as pessoas perdem poder de compra. Solavanco que está acontecendo agora, com uma crise fiscal que vai fazer o país, os brasileiros de agora e os do futuro pagarem por uma conta que, obviamente, eles não gostariam de pagar, porque, claro, isso chama-se má administração econômica do governo Lula III, o terceiro mandato do seu presidente, doutor Pokman. O senhor sabe disso, o senhor estudou economia, né? Bom, segue o jogo.